Você tá bem? Se não tivesse ia falar? Não? Não? Ia sim? É bom falar. Afinal de contas, quando a gente vem para cá, essa pessoa que escolheu congregar com a gente chama de irmão, né? E irmão não é só aquela pessoa que convida a gente para comer uma pizza. Irmão é aquela pessoa que você chama ele do lado e fala assim: cara, estraguei tudo hoje. Aí você pode confiar. E se isso não é um alvo vivido, ele pelo menos tem que ser um alvo buscado. Certo? Sim ou não? Estou viajando. Eu quero abrir a Bíblia com você nessa noite e conversar sobre um aspecto muito especial e importante da nossa fé, e neste e nos próximos dias eu quero mergulhar com você sobre a identidade e quanto isso é importante em cada segundo da vida, a nossa identidade em Cristo Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, quero ler com você o que está escrito do verso 14 em diante, 14 até o verso 30, uma parábola muito conhecida. E por ser uma parábola muito conhecida, quero te chamar a atenção para uma coisa antes de ler o primeiro texto. Você sabe em que momento de uma viagem que os acidentes mais acontecem? Próximo à chegada, né? No final. E por que isso acontece? Porque a gente começa a entrar num ambiente que a gente considera familiar. A gente relaxa. Sabe que eu fico pensando muito nisso ao ler a Bíblia. Eu tive a experiência, eu acho que uma boa parte de você também tem a experiência de aprender e conhecer alguns textos bíblicos antes mesmo de aprender a ler. Eu fui, por exemplo, ler o livro de Jonas um tempo depois que já sabia a história de Jonas. Sim, tem coisas que você aprendeu antes. Por exemplo, se eu começar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que você sabia isso aí antes de aprender a ler. Mas se a gente fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só isso gera um monte de perguntas. O Senhor é seu pastor? Sim? Sim ou não? Sim. Nunca te faltou nada? O seu não foi muito legal. Não. Foi um bom exemplo. Nunca te faltou nada? Claro que faltou. Você não consegue entender o que Davi está falando sem ler o restante do Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas isso ainda não é uma resposta definitiva. Tem que andar mais no Salmo para saber o que ele está querendo dizer no mundo onde a gente sente falta de tanta coisa. Quando a gente fala da história de Jonas, por exemplo, qual é o ponto que a gente mais tem a atenção focada? O que chama a atenção da história de Jonas e que faz que a gente conte tanto essa história para as crianças? O peixe. Aí você tem 3, 5 vezes o peixe citado, e Deus é citado 35, mas a gente ainda fica lá no peixe, e às vezes a gente fica dentro, adulto, ainda sequestrado pelo flanelógrafo. Se você não sabe o que é flanelógrafo, flanelógrafo é um instrumento pré-histórico de ilustrar coisas para as crianças, com um monte de pintura rupestre ali, que a gente tirava e grudava uma flanela na outra. Mas eu sei que você sabe o que é flanelógrafo. Sabe o que é flanelógrafo? Sabe? Então eu sei sua idade. Se você sabe que é o flanelógrafo, você é contemporâneo da Rainha Elizabeth. A realidade é que Jonas chama a gente a discussões muito mais profundas do que um homem engolido por um peixe. Porque a gente tem algumas ideias, por exemplo, que a gente joga elas dentro da Bíblia, e a Bíblia insiste em devolver para a gente porque não faz parte dela. Aqui há uma história, e ela chama a atenção porque ela vai usar um termo da Bíblia, e a gente muitas vezes insiste em usar termos que não são da Bíblia. E a parábola que parábola que é essa aí? A dos talentos. E talento é uma palavra usada muito, porque talento pode ser, por exemplo, em São Paulo, vamos dar um talento no cabelo, é cortar bem cortadinho. Aí, olha, deu um talento. Aqui também tem essa expressão de dar um talento no cabelo. Ir lá e fazer uma hidratação, cortar cabelo, é dar um talento. Talento é uma coisa que a gente usa muito para dizer de algo que a gente faz bem, não é? Uma habilidade. E talento pode ser da habilidade ao cabelo, ao chocolate, ou alguma coisa que está indo devagar.
talento. Seja lá o que for. É uma palavra que vai se ressignificando tanto que a gente precisa parar e desacelerar e entender que a gente não está navegando numa estrada tão familiar assim. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que fazer o exercício espiritual de não escrever a Bíblia com os nossos olhos viciados e deixar que ela fale. E quando ela fala, o poder emana. E muitas vezes a gente fica caçando coisas na Bíblia e a gente já definiu uma boa parte da conclusão. Olha o texto. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Você está comigo? Verso 15. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19, grifa ele, tá aí na sua mente, deixa ele bem marcadinho. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Eis aqui o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque tudo que tem se lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não é uma parábola doméstica, ela não está assim domesticadinha, ela não é adestrável, como Deus não é adestrável. O servo morre no final, o mau servo. Ela não dá para ser apaziguada. Jesus está falando muito sério. E para a gente compreender ela e colocá-la para nós neste tempo, há que se responder algumas perguntas à luz da Bíblia. A primeira é um conceito que a gente precisa entender sobre o que é santidade. O que é ser santo? Me ajuda. Ser santo é ser separado. Ali, a palavra significa isso. Kadosh, separado. A gente foi bem e agora a gente precisa aprofundar o conceito, porque ser santo não é apenas ser separado de, é separado para. E se eu for até o separado de, eu parei na metade do caminho, e parar na metade do caminho é extremamente perigoso. Vós sois nação, completa a frase, santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, portanto, santo separado, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu chamei você, separei você para isso. O processo de separação e santidade é a genética da criação, mesmo quando não havia pecado. Portanto, eu não posso pensar no conceito de santidade exclusivamente a pecado. Vou explicar melhor usando um texto que está na superfície da sua mente, o texto de Gênesis na criação. O que Deus cria no primeiro dia? A luz. Então eu vou te fazer uma pergunta infantil. O universo estava no escuro até aquele dia? Não. Qual é a ênfase do texto em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra porém era e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse texto já te incomodou? Deveria,
Por quê? Porque o texto fala que Deus cria, e a palavra ali para criar é do hebraico bará. Bará não é ser criativo. Bará é criar do nada, é fazer surgir. Só que daí ele fala que ele cria do nada, e a próxima frase vai descrever algo que existe. No princípio criou Deus os céus e a terra porém... Como que a terra porém era? Vocês estão me entendendo? Criar é colocar um estado de ser sobre o estado de não ser. Mas daí ele fala que a terra era sem forma, vazia, tem trevas, tem abismo e tem um espírito parando em cima da água. Portanto, ele descreve alguma coisa sobre a qual Deus age. Mas essa não é uma discussão geológica. O que ele está dizendo é que há um enfrentamento do Deus do universo que vai para algo que está sem forma e vazio, ou seja, sem propósito. Essa expressão lá na Bíblia, sem forma e vazio, novo tovo, é a mesma que Samuel usa quando traduz assim, coisas vãs. Moisés está escrevendo teologicamente. Ele não está matando a nossa curiosidade. Ele está dizendo assim, não importa o que se descreve, Deus ainda não havia dado uma razão para isso existir. Ele não fala de um mundo feio, ele não fala de um mundo em guerra, ele não fala de nenhuma das teorias que se inventou. Ele disse que é uma terra sem forma e vazia, e antes dela ter algum formato e ter algum propósito, não há uma história que começa. Vou aplicar isso à vida de um homem. Abraão aparece na história aos 75 anos. O que a Bíblia nos diz sobre os 75 anos passados da vida dele? Nada. Por quê? Porque toda a história passa a ser contada da perspectiva bíblica do momento que Deus aparece para frente. E assim é. Você crê, diga amém. Não importa o que você fez antes de Cristo, não importa o que você viveu antes de Cristo, Cristo começa a sua história a partir do momento que você nasce dele. Aí começa uma história. E o melhor momento de toda a história é o momento onde Jesus aparece. Sempre é. A terra era sem forma e vazia. Agora note que vai dizer, Deus no primeiro dia ele faz a separação entre luz e trevas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite. Agora olha o próximo dia da criação. Ele criou o que? O firmamento. Criar o firmamento é criar o que? O que ele fez? Ele separou água de água. A água que está em cima, a água que está embaixo. O que ele está dando? Forma. No primeiro dia ele dá forma para o dia e para a noite. Depois ele dá forma para a existência. Separa o que está em cima, separa o que está embaixo. Depois ele separa o que é continente, do que é rio, do que é mar, do que é oceano. E nos primeiros momentos da criação ele destrói o que é sem forma e dá forma. E como é os últimos dias da criação? O que é luz ele enche de astros o céu. Ele enche de répteis, peixes, árvores e de plantas na terra. Ele enche. Então até o sexto dia, tudo que era sem forma tem forma. E depois até o sexto dia, tudo que é vazio está cheio. Porque o sem forma e vazio determina toda a história. E aí ele faz o homem. E façamos o homem do quê? Do pó da terra. Não é? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando o homem está lá no pó da terra, ele tem forma? Não. O que Deus faz primeiro? Ele dá forma, mas o homem ainda é vazio. Então o que ele faz para esse homem ficar cheio? E termina a criação. O texto diz assim: e Deus criou, nomeou e disse para que serve, do primeiro até o último dia. Por exemplo, ele encheu o céu de astros e disse: sirvam eles para determinar e para marcar os dias, meses e anos. Ele enche a terra de árvores frutíferas que dão fruto e sirva ela para. Ele separa, distingue, nomeia e dá uma função. Não há pecado. E Deus dá um conceito de separação para alguma coisa. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para tenha ele domínio
Me fiz compreender, sim ou não? Quando eu penso numa ideia de santidade que está restrita a evitar o que é errado, eu estou restringindo o conceito a algo que não existia quando Deus criou para a gente e nos ensinou o que é santidade. Crente de Jesus, se você passa o tempo todo evitando o que é errado, isso não significa ainda que você seja santo. Santo não é aquele que passa o tempo todo evitando o que é errado. Santo é aquele que passa o tempo todo fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. E você evita o que é errado, porque o que é errado desabilita você para o que você tem que fazer. Me fiz compreender, sim ou não? Aí a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu posso ir no cinema? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é: posso ir para o Iraque? Posso ir para o Paquistão pregar lá? É essa a pergunta. Porque não é o que você evita fazer, é o que você tem que fazer. E quando você souber o que você tem que fazer, você vai ter muito mais clareza sobre aquilo que você não tem que fazer. Você creu? Se sim, diga amém. Isso tem que estar na nossa mente. A segunda é uma questão de identidade. E a questão de identidade é muito importante. Você sabe qual é a palavra que Deus mais usa para designar você? Uma, a gente sabe que Deus fala muito sobre a gente. Ele nos chama muito de filhos, não é? E Paulo usa muito a questão da adoção, que eu acho lindo, emocionante. E Deus os chama de filhos. Deus chegou para a mulher com fluxo de sangue, e depois que ela não estava mais com fluxo de sangue, chamou ela de filha. Portanto, orareis assim: Pai. Mas ele usa umas expressões de bicho também para falar com a gente, e elas não são tão elogiosas muitas vezes. Porque, por exemplo, se eu fosse dar um nome de bicho para mim, eu jamais usaria uma ovelha, porque ovelha é um animal meio idiotinha. Mas Deus chamou de ovelha. Quando a gente se acha lobo, águia, leão, tigre, ele fala: ovelha. Você já viu uma ovelha? Já conviveu com uma ovelha? Ela é irritantemente idiota. Ovelha é um bicho, não é muito esperto, não. Ovelha não corre, ovelha não tem garra, ovelha não tem presa, ovelha não tem inteligência, ovelha não tem esperteza. Ovelha é um animal irritante, brigão, ciumento e que morre engasgado com a própria saliva. Isso é uma ovelha. E só existem ovelhas vivas porque existem pastores vivos. Não existe ovelha selvagem. E ele fala: vós sois as minhas ovelhas. Eu falo: Senhor, eu estava me sentindo tão tigre. Ele falou: pois é, mas não é disso não que eu estou falando. Você é bem mais ovelha do que você acha que é. E a coisa que Satanás faz com mais eficiência é chegar para uma ovelha, levá-la para a beira do precipício e diz: você é uma águia, voe. E as ovelhas tudo tentando voar. Mas a palavra que ele mais usa para falar conosco, de longe, no texto bíblico, se fizer uma contagem, ele usou essa palavra 4 vezes mais do que te chamou de filho. Adivinha qual é? Servo. Nenhuma expressão bíblica chega perto da quantidade de vezes que a palavra servo é usada. É a mais forte identidade bíblica por repetição que existe. Servo. Tira a concepção de servo e a gente não entende um monte de coisa. Por exemplo, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse de João, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E se você ler o texto do Apocalipse inteiro, se você não se vê como servo, nada do texto é para você. Servo, servo, servo. A ideia de adoração está direta e intimamente conectada à palavra servidão. Um adorador é, em essência, alguém em serviço, um servo. E na nossa tradução, e eu preciso dizer isso, senão a gente não entende isso aqui, está escrito servo. Mas a maior, a parte absoluta das vezes, onde nós traduzimos o texto como servo, a palavra que está usada lá não é servo, é a palavra escravo. É que a palavra escravo, para a experiência americana ocidental contemporânea, é agressiva demais e os tradutores resolveram usar lá. Mas, por exemplo, nessa parábola aqui que está servo, o texto que está lá e a palavra que está lá é a mesma que Paulo está usando lá em Filemão: escravo. Então eu preciso conversar com você sobre isso.
Quando a gente pensa em escravo em 2023, nesse continente, a gente imagina a escravidão americana, que ela é feita a partir do transporte de africanos para cá. Então todos os escravos têm a mesma cara. Mas no mundo romano não é assim, porque uma pessoa poderia se tornar escrava por algumas razões. Um país entrou em guerra com outros, derrotados que não foram mortos se tornaram escravos. Eles podem ser de qual etnia? Qualquer uma. Portanto, você não identifica um escravo olhando para o rosto dele. Uma pessoa fez um investimento e o investimento foi errado, ela se tornou devedora de outra, ele se torna escravo. Uma pessoa entrou numa crise, ela se torna escrava. Portanto, os escravos, eles têm muita escolaridade diferente. É possível encontrar um escravo 100% analfabeto, como é possível encontrar um escravo doutor. Por exemplo, muitos filósofos que nós conhecemos eram escravos. Há grandes investidores, grandes pensadores e gente muito capacitada como escravo. A gente pode pegar o exemplo de um gênio altamente capacitado que era escravo. Você consegue me lembrar de um? Daniel, ele era escravo. Entende? A gente não consegue entender um Daniel, mas Nabucodonosor coloca Daniel lá, ele estuda o escravo e coloca o escravo para pensar para ele. Isso é escravidão no mundo antigo, e dessa perspectiva a gente compreende aqui. Agora a gente vem para cá. Há uma outra coisa. Qual foi a pergunta que gerou a parábola? Se você não prestou atenção em nada, presta atenção nisso. Capítulo 24 de Mateus tem uma pergunta. Verso 3. Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos. Essa é a pergunta. Jesus, ao contar a parábola dos talentos, está respondendo essa pergunta: Senhor, quando é que a história acaba? Vai para lá e sente-se do lado de Pedro nesse momento na pergunta. Pensa aí comigo. O que vem antes? A morte de Pedro ou a volta de Jesus? A morte de Pedro. O que vem antes? A morte de João ou a volta de Jesus? A morte de João. Pedro, João e os demais discípulos sabiam disso? Não. Mas quem está respondendo sabia. E Jesus está olhando para os discípulos, ele perguntando: Senhor, quando que vai ser a sua vinda? E Jesus tem que dar uma notícia muito triste para eles: você morre antes, querido. E o texto fala assim: vós sereis atribulados e vos matarão. Vocês serão perseguidos por minha causa. Deus dá a notícia da morte deles antes de falar dos sinais da volta de Jesus. E para quem acha que vai ver Jesus nos próximos dias, Deus joga um balde de água fria para eles, porque ele fala: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas é necessário essas coisas acontecer. Aí joga o balde de água fria. Mas isso não é o fim. Você vai ouvir falar de guerras muitas vezes, e toda vez que você ouvir falar de guerra, você vai achar que eu estou voltando, mas eu não estou. E haverá nação contra nação, reino contra reino, e fala para eles: mas isso é só o começo. Isso é o princípio das dores. Mas Senhor, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha em todas as nações. Todo mundo em testemunha a todas as nações. E então haverá o fim. Mas você vai estar morto. E é por isso que quando você olha para as parábolas, o centro das parábolas são parábolas de demora. Por exemplo, parábola das 10 virgens. Qual é o centro da parábola que determina toda a narrativa? Capítulo 25, verso 5, que está escrito na sua Bíblia. E como o noivo estava demorando. Se o noivo não demora, nada da história faz sentido, porque toda a história está baseada em um noivo que demora. Me fiz compreender, sim ou não? Olha lá para o verso 19 da parábola dos talentos. Como que começa? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos. Se não tem o noivo demorando, se não tem o senhor demorando um tempão, nenhuma das parábolas vai fazer sentido. Ela só faz sentido com as demoras.
Eu me fiz compreender, sim ou não? O que Jesus está dizendo em Mateus 24, 25? Ele não está falando da sua brevidade. Nada no texto ali indica brevidade. Tudo que ele está dizendo é sobre demora e não sobre a vinda rápida dele. O que ele está dizendo é: Maranata. O que você responde? O Senhor logo vem, mas se você só tiver olho até sábado, ele vem e você fica. Qual é a loucura da virgem louca? A loucura da virgem louca é se preparar para a volta de Jesus para os seus próximos dias, sem cogitar a possibilidade dele exigir um pouco mais de você. A loucura da virgem louca é ir para o Campuri, voltar de lá cheio de fulgor, e aquela lágrima e aquela decisão não durar mais que algumas semanas. Essa é a loucura. A loucura é esperar Jesus para os seus dias e nem cogitar que a corrida pode ser longa. A virgem louca, ela é tão real no texto que ela é metade daqueles que estão esperando. É uma advertência tão séria que ele está dizendo: não importa quantas lágrimas você derramou no dia da sua conversão, se décadas depois você esfriou, você precisa permanecer flamejante. Você tem que fazer um estoque de óleo e se preparar para a minha demora. Na próxima parábola ele está dizendo assim: você precisa entender o que é preparo, porque se você está achando que se preparar para a volta de Jesus é em essência a sua missão, você está se preparando para ficar, porque eu não chamei você para se preparar para a volta, eu estou chamando você para preparar o planeta para a minha volta. Em que momento você está preparado para a volta de Jesus? Em que momento você está pronto para ver Jesus voltar? No momento que você termina de dizer: Senhor, me perdoa. Porque o que mais você precisa de preparo para a volta de Jesus, além de ser perdoado? O que mais se acrescenta na sua bagagem para estar pronto para a volta de Jesus, além de ser justificado? Nada mais. Se você está perdoado, é tudo que você precisa. Sim ou não? Então o que é o preparo? A ideia que fazemos de santidade está diretamente relacionada. Ele disse assim: vai demorar um tanto para eu voltar, mas a pergunta a ser respondida aqui não é quando eu volto, mas como eu te encontro. E há coisas para fazer, e eu preciso que você entenda o que é de fato que você está entregando quando você canta tudo entregarei. Porque você tem que entregar sim sua casa, seu carro, seu diploma, seu tempo, sua família, seus filhos, seu futuro, seu passado. Mas você acha que se você fizer isso, você entregou tudo? Leia um pouco, eu preciso te contar uma história. Porque alguém chegou para uma pessoa e deu para ele e distribuiu para os seus servos os talentos. Agora a gente precisa quebrar a ideia de talento. Falamos muito sobre talento como algo que eu faço bem, mas o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus distribuiu ali, o Senhor distribui a eles conforme a sua capacidade. Todos eles têm a mesma habilidade. Qual é a habilidade deles? Lidar com talentos. Todos eles são bons em uma coisa: lidar com talento. O que é um talento aqui no texto? Um talento é uma unidade de peso para medir metais preciosos. Faça uma continha. Alguém está com o celular aí googável? Veja quanto que é 1 grama de ouro hoje. Porque um talento, amigo, são 35 quilos de ouro ou prata. Eu vou medir pelo ouro para você ter uma ideia do que é um talento. Quanto deu aí? 1 grama. Olha aqui, um talento são 35 quilos de ouro. Se 298 é 1 grama, 35 quilos dá 10 milhões e alguma coisa. Quem recebeu um talento recebeu hoje 10 milhões de reais. Isso é um talento. A cidade de Samaria, todo o monte onde está Samaria foi comprado por 2 talentos. Está lá o texto em 2 Reis. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos. 2 talentos, você compra uma cidade, não é um terreno caro não. Uma cidade. Isso é 2 talentos. Quem são esses escravos então? Eles são o que na parábola?
Eles são investidores. Gente que é capaz de multiplicar dinheiro. Ele tem 3 escravos, dentre os escravos, que são investidores, e para um ele entregou 10 milhões de reais, para outro ele entregou 20 milhões de reais, e para outro ele entregou 50 milhões de reais, mais ou menos isso. Pode ser que você tenha nascido num outro esquema de vida. Dizem que o sol nasce para todos, é verdade, mas a sombra é para um ou outro. Mas a maior parte das pessoas passam a vida inteira e não vão juntar esse tanto de dinheiro. Dá para a gente concluir já alguma coisa logo no primeiro verso da parábola? Dá, sim. Quando Deus fala que eu estou te entregando uma incumbência, seja ela em qual quantidade for, ela é sempre gigantesca. Se Deus diz para você fazer uma coisa, saiba, essa uma coisa nunca será desprezível. A gente às vezes pensa que receber um talento é receber uma moedinha. Não, receber um talento é receber uma enorme bolada. Ele chega para um servo e falou: estou te dando 10 milhões e vá trabalhar com esse dinheiro. É muita grana. Eles têm habilidades iguais e capacidades diferentes para com a quantidade. Por favor, atente que eu vou dizer. Deus pode ter dado para você a mesma habilidade que ele deu para o Billy Graham. Só que ele escolheu que o Billy Graham pregasse para 50 mil pessoas de cada vez, e escolheu que você pregasse para 3, porque ele é o estrategista da multiplicação e não você. Você pode ter recebido a mesma habilidade do que uma outra pessoa, mas Deus escolhe como é a difusão disso. E muitas vezes isso não é determinado pela nossa entrega. Isso é determinado pela estratégia dele. Quer ver uma história? Deus chega lá e expulsa o demônio de um rapaz que estava lá em Guedara. Aí o rapaz chega. Você sabe essa história do endemoniado guedareno? Aí ele vem. Aí primeiro chegou os porqueiros. Não, aliás, primeiro chegou o demônio, né? Falou: podemos ir para os porcos? O que Deus falou? Pode. Aí lá os porcos morreram tudo. Aí chegam os donos dos porcos: o senhor pode ir embora? Ele fala: vou embora. Aí chega o rapaz recém-convertido e fala: posso ir contigo? O que ele fala? Pô, falou sim para o ímpio, falou sim para o capeta, e falou não para o rapaz. Você já sentiu assim alguma vez, não já? Falou: senhor, parece que o senhor está falando sim para todo mundo, e fala não só para mim. Porque o dono dos talentos é que faz a estratégia, querido. Ele fala: eu quero que você vá aqui, ó, e vai por mim que vai dar certo. Eu sei o futuro. Eu sei. E a gente pode contar 1 milhão de histórias assim. Se você já ouviu falar da história, a gente já contou muitas vezes. Se a gente gosta dessa história, e deve se contar mesmo, de uma mulher chamada Svea Flood, que a única coisa que ela falava antes de morrer era para um rapaz que ela foi proibida de pregar quando eles eram missionários, e ela falava assim: Jesus ama você. Só isso. Era a única coisa que ela conseguia falar para ele, porque ela era proibida de falar para os aldeões: Jesus ama você. E desse Jesus ama você, alguns anos depois, 300 mil pessoas se converteram num Jesus ama você. Sim. Qual a sua função? Colar a letra M aqui. Então faça, porque ele é o estrategista. Mas há coisas aqui na parábola que a gente precisa compreender antes de ir embora. Chegou aquele que recebera 2 talentos, e aquele que recebera 5 talentos, eles dobraram os talentos. Hoje a gente pode pensar assim: peguei 10 milhões de reais, o que eu vou fazer? CDB, RDB, fundo do tesouro, um monte de coisas, investir em ações, renda fixa, alto risco, baixo risco, investimento conservador. A gente tem Bovespa, a gente tem Nasdaq, se tem uma porção de coisas, bolsa de valores. Não tem nada disso aqui não. Não há esse sistema monetário, as pessoas não entregam seus terrenos. Então, para uma pessoa pegar uma quantidade como essa e transformar 1 talento em 2, ou transformar 5 talentos em 10, ele tem que ficar 24 horas trabalhando nesse negócio e viajar muito, muito, muito. Esse cara não dormiu, ele viveu, ele respirou, ele dormiu, ele comeu com esse talento. Ele tem que trabalhar demais, porque se hoje você receber 10 milhões de reais, você não consegue transformar 10 milhões em 20 em um mês, imagine aqui.
É muito trabalho, mas dá muito trabalho dobrar um talento. Não se dobra um talento dormindo, não se dobra um talento sem pensar nele. É dedicação total, exclusiva. Ele respirou o trabalho desse talento. Muito, muito, muito. Ele viveu para isso. E quando ele termina e o Senhor chega, ele vai lá e entrega. Tem uma lição aqui: a quantidade de talentos recebida não determina a recompensa, porque aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 5 ouviram a mesma coisa. Fosse fiel no pouco, 10 milhões. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por favor, atente para isso. Verso 22: aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse. Próximo verso: chegando por fim o que tinha 1 talento, disse. Agora, por favor, atente. Quem são os servos na parábola? Quem são os servos na parábola? Nós. Quem é o Senhor, portanto? Deus. Você tem uma ideia de Deus, como eu tenho também. Olha essa definição de quem é Deus. Sabendo que o Senhor, verso 24, é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra, agora está aqui o que é teu. Essa é a definição do seu Senhor. Colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Essa é uma boa definição de Jesus para você? Sim ou não? Claro que não. Agora, como a gente junta em uma palavra uma definição de um Senhor que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou? Alguém que vem tirar, que vem recolher, que vem sacar onde não depositou, que exige o que não entregou, que quer resultado onde não proporciona resultado. Que nome a gente dá para isso? Injusto, mal. Essa definição não é à toa quando Jesus fala: viste meu servo Jó? Jesus perguntou. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Qual foi a resposta de Satanás? Por acaso Jó debalde teme a Deus? Você não cercou ele de sebe? Você não enriqueceu ele para que ele te temesse? Ou seja, você não é capaz de produzir amor genuíno nas pessoas, a menos que elas sejam abençoadas. Jó não ama você. Jó ama a vida que ele tem, porque amor genuíno você não é capaz de fazer. O que Deus falou? Então vai lá e pergunte para ele se ele me ama sem isso. O que Satanás está dizendo que Deus era na frente do universo inteiro? Injusto, porque exige um amor que ele não é capaz de produzir. Injusto. Volta um pouco no texto, vamos para Gênesis. Deus sabe que um dia que você comer, você vai abrir os olhos, e como Deus será conhecedor do bem e do mal. Deus criou você, disse para você que você é perfeito, mas você não sabe um monte de coisa que deveria saber. Esse Deus que está querendo que você tome decisões corretas não te deu todas as condições de tomar decisões corretas, porque você tem que comer do fruto para abrir o olho. Esse Deus é injusto. Volte um pouco mais na história. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa lei não é capaz de ser obedecida. Deus quer de você uma obediência que não é possível. Deus é injusto. A frase do servo mau é uma frase satânica. Satânica. Deus descreve o servo mau com uma perspectiva satânica de Deus. Ele trabalha junto com outras pessoas, ele é encontrado como servo, mas ele pensa como Satanás. É isso que ele está dizendo. Está vivendo junto ao povo, é chamado de servo, ele recebe o talento, ele tem roupa de servo, mas o pensamento dele não foi um pensamento empoderado por Deus. É um pensamento satânico que olha para Deus e vê a Deus como alguém indigno de ser amado. Ele é temido, ele tem medo do seu Senhor, mas nenhum amor. E o resultado é que ele chega para o Senhor e fala assim: eu não fiz nada de errado. Esse é o resultado. Ele não ama o Senhor,
Então ele chega, quando o Senhor fala, e agora, e você? Aí ele fala assim: minha saia era comprida, eu não usava brinco, eu não usava maquiagem pesada, eu não ouvia. Olha a minha lista do Spotify, ó, não tem nenhuma música que o Senhor não gosta aqui, ó. Não fiz nadinha de errado. E mais, hein? Comia soja 3 vezes por dia e tomava uma cevadinha de vez em quando. E fui em 3, 4, quarta-feira ainda no culto. E quer ver os adesivinhos? Ó, fui na semana de oração inteirinha. Mas não fiz nada de errado. Nada de errado. E eu dava uns beijos na boca de 5 segundos só, que é para não ter namoro de povo. Essa aí. É um santo que apresenta uma lista completa de coisas que ele não fez. Quando Deus está perguntando o que ele fez. Jesus não está jogando leve na parábola. Ele está falando: você acha que eu vou te dar poder para sair correndo? De onde você tirou a cabeça? Que você vai ficar o dia inteiro e todo dia e numa vigília de noite inteira pedindo para que Deus derrame o poder do Espírito Santo para você sair correndo. Deus não vai dar poder e vai derramar chuva serôdia para o povo fugir. De onde vocês tiraram essa ideia? Ele fala de que eu vou derramar uma chuva serôdia que revoluciona tudo para vocês, tudo terem poder e criar uma casinha no mato e ficar fugindo lá no mato. Para que poder para fugir? Para que poder para se esconder? Poder é para fazer, é para ser, é para avançar, é para dobrar o talento, é para ser sal, é para ser luz, é para você entrar em um lugar e ninguém ter dúvida de que no momento que você pisa, Deus pisou junto e toda a atmosfera foi transformada. Há perguntas a serem feitas e elas serem feitas para hoje aqui. E essa pergunta é muito séria, olha o que eu vou dizer. Quantos talentos aquele que recebeu 5 talentos tinha no começo da parábola? Quantos? Quantos talentos aquele que recebeu 5 talentos tinha no final da parábola? 11, né? Porque até o do vacilão lá ficou. Quantos talentos ele tinha no começo? Quantos talentos ele tinha no final? Não, senhor. Não, senhores. Vou voltar um pouquinho. O que é um escravo? O escravo é dono de quê? Nada. E quando o escravo ele ganha dinheiro, quem fica rico? Quantos talentos ele tinha no começo da parábola? Quantos talentos ele tem no começo do final da parábola? Nenhum. O senhor dele tinha 5 talentos. E quando termina a parábola, o senhor tem 10. Porque tudo que um escravo ganha enriquece o senhor. No começo da parábola tem um senhor que tem 8 talentos. E no final da parábola tem um senhor que tem o dobro desses 8. Porque os servos continuam servos. E por que ele fala: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Qual é a maior riqueza que o Senhor tem na parábola? Os servos. Os talentos são do Senhor. E os servos também são. E é por isso que o servo não pode chegar e falar assim: eu fiz o que eu quis com o seu talento. Porque o talento é do Senhor. E o servo também é. O tempo do servo é dele. A habilidade do servo é dele. O corpo do servo é dele. O servo é dele. Porque o servo foi comprado pelo sangue do Senhor. Ele não pode olhar para o Senhor e dizer: agora eu vou falar um negócio esquisito. Meu corpo, minhas regras. Não existe isso. Ele é o dono. Dono. Me chama de escravo. Jonas, meu servo, vá para Nínive e clama contra ela. O que o servo falou? Vou nada. E o que o Senhor falou? Vai sim. Então eu quero morrer. Não vai morrer também não. Então eu quero que eles morram. Eles também não vão morrer. Então eu quero uma sombrinha. Também não tem sombrinha. Deus concorda com o que de Jonas na parábola? Na história? Nada. Nada. O que Deus faz na história? O que Ele quer. Há uma coisa aqui, e eu quero terminar falando com você sobre livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Sim. E isso é bom. Só que você não pode esquecer que Deus também tem. Você é livre para escolher o que você quiser. Deus também. Ele também escolhe. Só que se a sua escolha chocar com a dele, a que prevalece é a dele. Simples assim. Você está imaginando aquela reunião no final do dia lá do céu e Jesus chegando e falou: deu tudo errado hoje, não consegui fazer nada. Imagina?
Não, ele faz o que ele quer. A gente fala assim, ó, Deus te deu a escolha de viver com ele e viver sem ele. Essa escolha, essa frase não é bíblica. Deus te deu a escolha de viver com ele. Ponto, acabou aí. Porque não existe vida sem ele. Escolher viver sem ele é escolher não viver. Porque não existe vida sem ele. Deus quer que você esteja com ele por escolha. Mas fora isso, não há mais escolhas. É assim, você ora pedindo para que o ladrão não te mate. Mas você acredita em livre-arbítrio. O que Deus vai fazer para que o ladrão não te mate? Acabar com o livre-arbítrio do ladrão. Porque se ele escolher matar você e Deus escolher que você vai viver mais um dia, não importa a escolha dele. Faraó escolheu manter o povo escravo. Deus falou, não vai. Isso é ser Senhor. Isso não significa que lá no centro de comando do seu coração você não esteja livre para amar ou para não amar. Mas isso também não significa que Deus fica menos Deus com as nossas escolhas. Ele fala, você também é meu. Aliás, você só vai conseguir dormir de noite se você souber disso. Você é meu. E eu nunca vou tratar você de outra forma. Não temas, porque eu te remi. O que é eu te remi? Eu comprei você. Mas eu não comprei você da escravidão do pecado para você ser livre para você mesmo. Eu comprei você da escravidão do pecado para que você seja meu servo. Chamei-te pelo meu nome. Você é meu. Meu. O Senhor da parábola é Senhor. E os servos da parábola são servos. E os talentos pertencem ao Senhor. E a única forma de as coisas darem certo no final é se tudo estiver no seu lugar. Um dia, alguns anos atrás, um indígena, ele se despediu da esposa e do filho e foi caçar. Há uma coisa na antropologia que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Isso é muito comum em sociedades indígenas. E é muito legal, porque o homem, na divisão sexual do trabalho, é responsável por trazer a comida. Fortemente responsável. Mas ele não é responsável por preparar a comida. E há muitos casos que ele vai e tira o peixe do rio, leva o peixe até a beira do rio e vai para casa avisar a mulher dele que o peixe está lá. Não acho que a gente faz coisas menos esquisitas também na nossa divisão, mas a gente também, e é assim. E ele saiu, mas isso é muito forte, entendeu? Não é assim, se eu não voltar com a caça, pode ser que a minha esposa dê um jeito, não tem isso. E ele saiu para casa. Mas foi um dia desastroso, desastroso. Era o final do dia, ele não tinha trazido nada, não tinha pego nada, e o final do dia, um final do dia sem comer, com muita fome. Aquilo começou a pesar no coração dele. Sentou numa pedra e começou a refletir. E ao sentar na pedra, olhou para aquele espaço todo e falou: não é possível que isso aqui tenha surgido tudo do nada. E não é possível que isso aqui, que seja tão grande em riqueza, tantas árvores, tantos animais, a água, isso aqui não tem um dono. Deve ter alguma coisa. Aí o pensamento dele levou a uma outra reflexão. Isso aqui tem um dono, e eu vim aqui buscar uma caça, eu estou roubando. Então é por isso que não dá certo. Isso aqui tem um dono, não é possível que não esteja vigiando. Então ele pegou, sentou e deu um grito para o ar assim: grande espírito da floresta, me perdoe por ter invadido sua propriedade, ter tentado pegar o animal aqui. Mas é o seguinte, eu preciso voltar para casa. E eu preciso voltar para casa com alimento para minha esposa e meus filhos. E eu não acho que você vai entregar isso de graça para mim, como não entregou. Então, esse cocar que está na minha cabeça é uma das coisas mais caras que eu tenho. E eu vou colocar aqui para você. E em troca, você me dá uma caça para eu voltar para casa. Adivinha o que aconteceu? Nada. Ele deixou a caça lá, deixou o cocar lá, e nada. E aí ele voltou para a pedra e falou assim: grande espírito da floresta, vejo que és um homem exigente. Esse mocassim aqui também é muito importante para mim. Ele vale alguma coisa como troca, eu vou deixar ele aqui. E não aconteceu nada. E falou: meu colete serve? E colocou o colete também. E ele começou a repetir. E no final de algumas orações, ele estava completamente nu, com o arco e a flecha. E ele falou: grande espírito da floresta, resta-me o arco e a flecha. São teus. Só não me deixa voltar para casa sem nada. Preciso alimentar minha família. Colocou o arco e a flecha sobre a pedra.
E absolutamente nada aconteceu. Então ele voltou, deitou na pedra, olhou para o céu e falou: grande espírito da floresta, eu já entreguei tudo. Então eu estou me entregando. E eu, a partir desse momento, pertenço a você como seu escravo. Só não posso voltar para casa sem caça. E quando ele se deita, vira de lado, ele vê um animalzinho saindo da floresta. E aí ele volta a sussurrar, falou: grande espírito da floresta, me empresta o arco e a flecha. É teu, mas eu preciso usá-lo. E ele pega o arco e a flecha, mata o bicho e fala: grande espírito da floresta, não fica bem eu voltar para casa nu com um animal pendurado. Então você me empresta as minhas coisas para eu voltar para casa, são tuas e estarão administradas por mim. E ele pega tudo e volta para casa. Passam quase uma década depois disso. E um dia esse homem sai da casa dele e encontra com uma tenda no meio da aldeia. E um homem com um livro de capa preta e de terno preto, falando de um Jesus que criou todas as coisas. E enquanto ele estava escutando o sermão, ali em pé, e a aldeia reunida, e muitos aldeões reunidos, ele fala do Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o homem lendo Colossenses, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele e para ele. E quando ele fala isso, ele dá um grito, ele falou: é o grande espírito da floresta. E aí o pastor parou e falou: Jesus é o grande espírito da floresta, e há 10 anos eu pertenço a ele. E todos olham para ele e falam: tudo que eu tenho e tudo que eu sou é dele. Há anos ele é o grande espírito da floresta. Tudo a Cristo eu te entrego. Se você entregou sua casa, entregou seu diploma, seu trabalho, seu dinheiro, você entregou o talento. Mas a parábola dos talentos não é sobre dobrar o talento. Porque aqueles que dobraram o talento, eles fizeram uma coisa antes de entregar o talento: eles se entregam, eles se veem como riqueza do seu Senhor, eles sabem que pertencem. A minha oração, ela tem uma razão muito grande de ser, e você deve entender o que eu vou dizer. Se entender como escravo é completamente antinatural. Ai, que alegria de ser servo. Não, uma pessoa só sente a alegria de ser servo quando ele é transformado. Nós não sentimos a alegria em servir, nós sentimos a alegria em ser servidos, porque tudo na nossa vida está organizado para ser servido. Essa pode ter sido a razão pela qual você prestou vestibular, porque você não queria servir. E se você olhar para tudo que nós somos incentivados, não é assim? A gente até falando para os nossos filhos: estude, porque senão você vai trabalhar para alguém. E a gente fala uns para os outros, a gente está aqui vendo Barbie para falar: olha, vai lá, nada de bater palma, você foi feito para que o mundo bata palma para você, não é assim? Tudo à nossa volta conspira contra o que Deus está falando. Não queremos ser servidos e batalhamos a vida inteira e justificamos e explicamos, e como numa estrada 1000 vezes percorrida, a gente capota naquilo que acha que conhece, quando Deus está dizendo: eu te fiz servo e você jamais será feliz sendo uma outra coisa. Eu te chamo de servo o tempo todo e você não entende o que eu falo. Se eu não te chamar de servo, e eu falo para Deus: eu não quero ser servo. Ele fala: mas no futuro só tem servo. Nessa eternidade que você está falando, só tem servo. Nesse céu que você quer morar, só tem servo. E nessa cidade de ouro e de cristal, o ouro é o asfalto. Portanto, se você gosta de ouro, você tem que entender que no lugar onde você vai morar, o ouro é desprezível. A gente pisa em cima dele. Tudo lá é de ouro. Você não vai chegar lá pagando de bom, porque você tem uma moeda de ouro no lugar que a rua é de ouro. Lá nessa eternidade legal que você vai morar, ela só é legal porque só tem servo lá. Mas eu quero viver num mundo feliz. Lá só há felicidade
porque todo mundo ali serve todo mundo, por isso que é feliz. Mas eu quero realizar meu sonho, Senhor. O mundo não suporta 8 bilhões de sonhos. E vocês nem precisam ser maus, vocês só precisam ser a favor de si mesmos. Vocês nem precisam ser um contra o outro, desde que você só seja a favor de si, que dá no mesmo. Senhor, eu não gosto de ser servo. Então você está entendendo, né? Por que eu estou falando há tanto tempo que eu preciso transformar seu coração? É outro mecanismo. Você já ouviu falar assim, que a única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter? E já parou para pensar que se você pensar que a única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter, e se você pensa que isso é uma vida sem defeitos, isso não faz sentido, porque é exatamente isso que a gente faz. Quando Deus fala, quando o Espírito de profecia diz que a única coisa que levaremos dessa terra para o céu é o nosso caráter, é o caráter de um servo. Você pode não conseguir ser o servo eficiente, mas já quer ser. E lá isso se realiza plenamente, quando ele vai dizer: sobre o muito te colocarei. O muito te colocarei. Eu preciso servir. Preciso servir em casa. Eu preciso servir na faculdade. Eu preciso servir na igreja. Eu preciso servir na rua. Eu preciso servir porque Deus me fez servo, separado para servir. Eu preciso entregar o que eu tenho, mas eu preciso entregar o que eu sou. E é por isso que eu vou orar por você, para que você viva uma entrega e sirva. Sirva. E o mundo saiba como que é a eternidade. Queridos, você consegue imaginar a Cidade Santa? Tem alguma coisa que faz sentido para você da Cidade Santa? Consegue visualizar as portas para além do flanelógrafo? Qual é a coisa da Cidade Santa que você não vai ficar surpreso? Porque a hora que você vê a rua, você fala: uau, eu imaginava uma plataforma amarela, mas esse aqui é muito surpreendente. Você vai ver o muro e vai falar: uau, é muito além. O que não te surpreenderá? Você vai falar: isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei. Só as pessoas. Tudo lá vai ser surpreendente, mas quando eu ver o seu rosto, eu falar: você não era da igreja de Botafogo? Pois é, tá muito mais bonito agora, é verdade, mas é você, né? Vou ver o pastor Rafael e falar: cara, era você, né? Me surpreendi com a rua de ouro, mas com a cara dele. Por que Deus vai mudar tudo, menos o que a gente já sabe, menos a coisa mais importante que está lá? Todos os talentos serão mudados e os servos terão rostos conhecidos, porque a Cidade Santa está lá, mas os habitantes estão aqui. E é olhando para quem está aqui que as pessoas sentem vontade de ir para lá. Ninguém vai querer ir para o céu olhando para o céu. As pessoas sabem do céu pelos que estão aqui, pelos seus servos. Eu quero ser servo. E você? Você pode ficar em pé. E o seu ficar em pé dizer: Senhor, transforma meu caráter. Quero servir. Eu não consigo, mas eu quero servir. Eu vou falar no teu nome. E se você concorda com o que eu vou dizer, você diz amém. Combinado? Se você concorda com o que eu vou dizer, você diga amém. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que alegria poder nos dirigir a Ti, colocar os nossos olhos na Sua direção, a nossa voz, e Te chamar sublimemente de Pai. E queremos, Senhor, viver o descanso e a paz de termos sido adotados por Ti, mas também Te chamamos de Senhor. Então, Pai, nosso Deus, nosso Senhor, queremos Te pedir que Teu Santo Espírito, agindo em nós, não permita que a gente esvazie as palavras da Tua palavra, e que ao Te chamarmos de Senhor, possamos fazê-lo assumindo a identidade do único tipo de gente que pode Te chamar de Senhor: os Teus servos. E dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, a alegria de Te servir, porque precisamos, Senhor, profundamente de termos a
profundidade de fato da satisfação em te servir. Que sejamos alegres em estender as mãos, alegres em doar, alegres, Senhor, em justiça, em bondade e misericórdia, alegres no propósito. Faz-nos servir onde estamos, faz-nos servir como propósito, que os nossos planos de vida tenham sempre a ideia e o paradigma de servir. Senhor, alguns aqui estão em decisão sobre lugares onde vão, sobre cursos que vão fazer, sobre relacionamentos que devem começar ou terminar, sobre tantas coisas que fazem parte da nossa vida, nessa fase da vida que muitos estão vivendo, seja lá qual fase for, mas há decisões. Que a identidade de te servir esteja presente nessa decisão, e que nós possamos perguntar todos os dias, dentro dos nossos propósitos e para ti, onde é e como é que podemos te servir mais e melhor, e que teu nome seja glorificado nessas decisões. É o que te pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém.